o sagrado feminino muito conhecido, o sagrado masculino. Como equilibrar essas duas polaridades, essas duas energias sagradas que existem em você. Essas duas energias existem dentro de você. Para esse bate-papo mais do que expansivo, com muita honra, muita gratidão, a gente recebe aqui no nosso estúdio... Quem? Vocês já me ouviram falar a hora cheirosa, só que hoje nós vamos conhecer a mulher que está por trás da Olha Cheirosa. Exato, Karina Teixeira. Muito obrigada por estar aqui novamente. Já vi uma vez que foi ótimo, maravilhoso, assistam. Mas eu tenho novidades, tenho outras consciências que já expandiu, como você fala, e tenho mais conhecimentos hoje em dia sobre a minha mestra, inclusive, que foi o tema da última entrevista. E vamos falar sobre isso mais aprofundadamente dessa vez. Sensacional. E hoje ela falou, tem que acender a vela hoje. Eu falei, a gente fica... Exato. Porque tem uma questão, né, gente? Além da vela soltar essa energia tá, maravilhosa que eu coloco nela, pra pessoal ver ele tem, você Aí. vai reparar aqui que ela Aqui. tem uma mensagem espiritual Uhum. aqui. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui, Tudo, Daqui a pouco. tudo passa. O bom Olha e o lá. ruim passam, né? Então, quer dizer, a vida é fluida, é movimento. Essa é a mensagem. Então, todas têm uma mensagem espiritual dentro que a pessoa tem que acessar quando ela acessa ali e acende a vela. Então, vamos acender a vela da bruxaria, né? Adorei. E hoje eu quero trocar de papel, então. Aí sim, hein? Tá bom? Opa! Vocês dão sempre os meus mimos e eu tenho muita honra de poder presentear todos os que vêm aqui. Para mim é um grande privilégio ser parceira de vocês. Um programa que eu acredito, que eu gosto das entrevistas e eu tenho muito amor por vocês dois e sou muito grata pela nossa amizade e encontros de alma, né? Então, assim, Maravilhoso. hoje o que eu trouxe para vocês? Um presente especial de Maria Madalena. Opa, Pra vocês a hora cheirosa! receberem. Olha lá, que Gratidão. show! Olha Ó. só. Que kit Esse é o incrível. nosso kit Uhum. completo de Maria Madalena. E no final do ano passado eu lancei um curso com a temática de Maria Madalena para falar sobre o sagrado masculino e feminino, a cura e o equilíbrio dessas energias. E quem compra o curso também ganha um kit de Maria Madalena para vivenciar toda essa energia através dos produtos, dos aromas, que é algo que eu acredito muito. Eu acredito que as pessoas podem acessar tudo isso através dos cheiros. Então, esse é o perfume de Madalena A também. gente coloca aqui também, ó. Ela trouxe Então, a coleção assim, completa. Que show. Quem acessa também o curso ou o nosso site pode comprar esse kit, só que o do curso é uma versão um pouquinho menor, né? É uma versão, a miniatura de cada uma dessas coisinhas, mas com a mesma potência, o mesmo amor e a mesma questão da pessoa acessar os conhecimentos do curso, as energias do curso, através do ensinamento da consciência, do que se ensina ali, mas também através dos perfumes, dos aromas e da energia que eu coloco em todos esses produtos. Não, e o cheiro que fica no estúdio aqui, essas velas são maravilhosas. Nossa, sensacional. E eu já achei incrível, porque além, né, de você experienciar, se aprofundar no conceito, no conteúdo, você também experiencia com o kit. Com o kit, Então, você sim. também tem Essa é a ideia. experiência física ali, não Física, só de é. expansão de consciência. Que é uma e tudo coisa mais. que eu vim a descobrir também na minha caminhada como perfumista e como uma pessoa que busca a espiritualidade, a expansão da consciência e que está viva na sua experiência humana. Uma coisa até que eu não comentei da última vez que eu vim aqui, porque era algo que eu não falava, que eu não expunha ao mundo isso, porque também eu achava que era algo íntimo, um pouco de loucura. Como mas todos nós todo mundo tem um temos as pouquinho, nossas, né? O que acontece? Eu sinto cheiros e aromas específicos desde criança. Dentre esses cheiros, eu sinto o cheiro de rosas vermelhas desde criança. Legal. Só que eu demorei a descobrir sobre essa questão, por quê? Porque eu só descobri isso quando eu me tornei de fato perfumista. Foi quando eu tive acesso a um cheiro puro de rosas vermelhas e descobri ali, reconheci esse aroma na minha vida, que já fazia parte da minha vida. E a partir daí também, quando eu começo a produzir perfumes dentro dessa temática energética e espiritual, eu começo a desenvolver ainda mais
essa sabedoria, algo que eu trago, acho que na alma de outras vidas e que muitas pessoas trazem também. E a partir disso eu comecei a falar para o mundo agora, porque era algo que eu tinha um medo de ser julgada, ou de estar doida, ou de ser duvidada, né? E eu acho que dentro do nosso processo também tem essas coisas de que a gente sabe, tem nossas certezas no coração, mas nem sempre a gente tem a coragem de mostrar isso para o mundo. E acho que agora, até com esse curso, É maturidade eu firmo também, né? essa maturidade até espiritual de, né, ver que isso existe, que é uma mediunidade que eu custei a entender que era uma mediunidade, e também de contar isso para o mundo de uma forma não arrogante, mas de uma forma amorosa, e também da forma de que as pessoas também possam entender que elas também às vezes têm essas capacidades e não conseguem ainda perceber que é uma mediunidade, ou que às vezes sabe e tem dúvidas e incertezas, mas para ela acreditar nisso e se abrir mais e mais para essa sabedoria que a gente traz na alma, né? Sensacional, ou seja, Muito bom, né? não é coisa da minha cabeça. Né? Não é Muitas coisa. vezes É. é uma expressão muito falada, né? Eu Principalmente acho que nessa o questão, buscar espiritual passa por esse lugar. Sim. E também eu faço meia-culpa aqui, até para acarinhar o meu ser, no sentido de que a gente é criado dentro de um dogmatismo muito profundo, de falta de consciência, no sentido de que a gente é muito desacostumado a se amar. Né? Se amar dentro de nossa potência, sem arrogância, sem ego. Isso é meio impossível não ter ego, porque estamos vivos. Aí vocês vão me dizer, mas é impossível não ter ego. Não é isso. O ego, segundo Jung, Freud, ele é o que te torna vivo. É um ser que precisa ter isso como uma sobrevivência. Se você não tem ego, você não consegue nem ter medo para se livrar do mal, né? De tipo de um ataque, de um bicho. Então, assim, na natureza, o ego é importante. Você ter a sua consciência de individuação. Isso aí a gente fala pelo lado mais psicológico da coisa. Quando a gente fala dessa vertente mais espiritualista, o ego soa como algo arrogante, como essa defesa da arrogância das emoções, né? É uma autodefesa de você se autoproteger dentro do seu orgulho, né? Da sua manipulação interna. Enfim, o que eu quero dizer aqui sobre ego é que é necessário a gente ter ainda como humano essa nossa... esse lado protetor, né? Mas eu quero dizer um ego bom, de apenas se proteger para não se matar. Não é essa a ideia, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente, nesse lugar de sociedade, que a gente aprende tantas crenças, que a gente aprende a muito sair de dentro e ir para fora, no sentido de só olhar o outro, apontar para o outro, se comparar ao outro, a gente esquece de ir para dentro. E dentro desse ensinamento mais manipulador, a gente cria essa realidade de dúvida interna, né? O que eu tenho de bom, o que eu tenho de capacidades, que às vezes a gente espera que o outro vá julgar de um lado negativo, que vai dizer que é loucura, e de verdade, né? Se a gente para racionalizar sobre isso, o que tem ser loucura? Quem é que paga as suas contas de verdade, né? Por que a gente se preocupa tanto com a opinião do outro? E eu, essa pessoa que sou uma pulguinha no meio do nada, que tenho aqui uma expressão muito pequena ainda dentro de um mercado, também me pegava preocupada com esses apontamentos. E é muito desse lugar que você não precisa ser famoso para se preocupar com isso, né? Porque às vezes é a opinião de um pai e de uma mãe. Não personificando, não estou falando do meu pai e da minha mãe, mas às vezes é uma figura que tem um poder Que para tão você tem um poder, grande né? na sua vida de controlar, manipular, mas não estou falando que a pessoa tem isso. Estou falando que a gente se deixa se colocar nessa situação. Porque até como os adultos que somos, acho que a gente também já tem que sair desse lugar de meu pai, minha mãe, vamos adultecer e entender que essas pessoas fizeram o melhor que eles puderam dentro da capacidade de cada um, e nós também fazemos o melhor que a gente pode dentro da nossa capacidade. Mas dentro dessa consciência, entender que essas pessoas, elas só estão vivendo a vida delas, as experiências delas. E nós, com essa consciência, temos que entender o que somos para o mundo, o que nós queremos cocriar, o que nós queremos aprender, o que nós queremos ser
como um ser encarnado. Então, diante disso, de toda essa reflexão que eu precisei passar e dessas experiências todas que eu precisei viver, hoje eu consigo falar com mais naturalidade, com mais aceitação até dessas capacidades que eu já tinha desde criança e que são capacidades que as pessoas também podem desenvolver, que todo mundo tem mediunidade e pode ter sensações 1000 e às vezes não falam, cortam essa sensação por autojulgamento ou por medo da opinião alheia. Desconhecimento também. Porque é aquilo, né? Eu fui criada numa família kardecista. Meu pai é católico, minha mãe kardecista. Fui criado dentro desse meio muito kardecista. Que, no meu conhecimento na época, se falava muito sobre clarividência e clareaudiência. Não era muito falado sobre a mediunidade aromática, de que os seres tinham cheiros. Não sei se as pessoas, acho que sentiam, mas talvez não falavam, mas não era algo que eu sabia. Então eu custei a nomear isso, e hoje eu vejo que um monte de gente tem isso também, e que eu acho maravilhoso encontrar quem tenha, eu acho maravilhoso a pessoa que se abre para isso, e que na verdade é uma capacidade até muito mais fácil do que a clarividência, porque é algo que eu queria muito, sempre querer ver espíritos, mas muitas vezes eu entendo que nesse modo sutil que eles se apresentam, às vezes aparecer pra gente como uma imagem pode ser muito agressivo, porque a gente vai se assustar. E uma forma muito mais sutil deles se mostrarem através dos cheiros. E que bonito, né? Que bonito eles se mostrarem desse jeito, tão amoroso, com algo tão bonito. Mas também tem cheiros não tão agradáveis também no meio do caminho. que faz parte também, né? Para você entender também a sombra, até né? para fazer esse contraponto, muito bem colocado quando você fala isso. Porque eu me lembro que na infância eu sentia muito cheiro de cigarro. E quando eu comecei a sentir muito cheiro de cigarro, lá para os meus 7, 8 anos, eu comecei a reparar com mais intensidade cheiro de rosas. Então o contraponto é importante também para a gente entender a diferença das coisas. E intensificar as outras também, né? Sim. Muito legal. Sensacional. E eu já falei isso pra Karina e deixo aqui, ó, aqui na gravação, que o episódio que ela já participou aqui, que inclusive foi logo no começo, né? Ela é Saúde uma das energética, primeiras. Foi um dos mesmo. episódios mais impactantes na minha percepção. Ai, que sabe, lindo. assim? Obrigada. Já Muito falei legal. isso, que é um episódio assim, tão delicado, tão gostoso, tão profundo, Sim. sabe? E naquela época, passaram-se já o quê? Uns 2 anos, mais ou 2 menos, anos. Naquela época eu já tinha muito do acesso que eu tinha com Madalena no sentido de acadêmico mesmo, de estudo. Mas inclusive hoje eu foi logo no acessei mais começo do coisas. perfume de Madalena, hein? Exato, Foi. Você Não tinha ele lançado ainda comercialmente. Sim. Foi. E aqui, ó, É. já temos mais perfume de Madalena. Não, e tem várias. Naquela lá eu acho que tava na primeira leve. Sim, Essa foi. daqui, sei lá quantas já tá já. Que eu mandei um pequenininho, ele ficou me zoando. Eu É falei, muito pequenininho. eu falei, nossa, Mas já foi acabou. Calma. Não, mas foi sucesso. E não tinha mais no lote. Você falou, não, vai quando sair mais um pouquinho. Exato, foi sucesso que eu levava no bolso. E aí eu Foi muito legal. Nossa, que filme gostoso de Maria Madalena, não sei o quê. E era único, eu lembro disso. Aí depois foi Eu fui expandindo, aumentando a leva, porque perfume natural, o meu perfume não é 100% natural, ele é híbrido, né, como se chama, porque eu uso também essências, mas nesse tem muito da sabedoria natural, no sentido de que tem tinturas que você passa por maceração, então tem uma tintura, a tintura inicial do perfume de Madalena foi feita de uma sálvia que estava guardada há 3 anos. Uau. Então, assim, Na época você tinha falado, né? Que... a canela também. Por quê? Porque quando eu abri a loja, eu já tinha um monte de tintura. Que eu não sabia o que ia fazer com ela, mas eu amava ter tintura. E todo mundo que trabalha com aromas, com coisas meio bruxescas, eu conheço muita gente que tem essa mania de ficar fazendo tintura. O que é tintura? Você pega a erva, a flor, a casca, a resina, por exemplo, uma canela, e você põe dentro do álcool de cereais, dentro da cachaça, dentro do vinho, da vodka, o que tem uma base alcoólica.
né? E daí que fazem as garrafadas, que é aquelas garrafadas antigas que se usava no interior. Minha mãe usava arnica, eu lembro disso. Então, amo garrafada. Até hoje, quando eu vou e quando eu vejo herveiras que tem garrafada, eu compro. Porque eu adoro garrafada. Porque as garrafadas, elas são fitoterápicos, medicinais, que eram usados antigamente e são até hoje, né? Mas só que eles são feitos com álcool, uma base alcoólica, que pode ser cachaça. Na maioria das vezes, eles não tinham álcool de cereal puro, porque é muito específico, mas tem a cachaça, a vodka, o vinho também é usado. Todas essas bases, né, alcoólicas. Licor também eles usam, o que tem álcool. Por quê? Porque o álcool extrai da erva, do elemento natural, o sumo medicinal. E aí eles colocam um pouco de água, um tanto de água, um tanto de álcool, um tanto da erva. E aí você cria ali uma medicina, né? Uma forma de medicina. Então, o que eu fazia era a base alcoólica só, porque eu não botava o tanto de água, porque eu não queria beber, eu queria o cheiro. Então, é também uma forma de perfumaria ancestral. E conserva mais também, conserva, só no álcool, você né? tira ali, é uma das primeiras formas de alquimia, porque você tira o sumo, e entende-se também que você tira a energia ali, através do líquido, você pega a energia do elemento natural. Então, eu tinha muito disso para fazer spray para minha casa, para fazer perfumes meus. Então, assim, eu tinha vários guardados. Aí, quando eu fui fazer o de Madalena, eu me dei conta que eu tinha tinturas muito antigas, que já estavam esperando por esse momento, né? Que tudo é muito perfeito no universo. E aí, hoje, ainda eu tenho a base da... Sabe por quê? A tintura nada mais é do que você põe o álcool, você usa e você vai abrindo ela no sentido de que você pega uma grossa, assim, no sentido a forte, que é o álcool e bastante erva. E aí você vai pegando partes disso e criando, botando mais álcool, né? E abrindo mais isso. Ainda tem essa sálvia aqui. Tá. Só que ela não é a de, né? A de 3 anos já foi, mas ela você vai renovando com novas ervas e usando as antigas. Então ela tá sempre se renovando e usando a mesma tintura. Então tem sempre a mais antiga junto com a nova. Então tem esse lugar da ancestralidade, do que veio do passado, que tem hoje, né? Tem toda uma simbologia, né? Que eu acho lindo, eu acho bruxesco e lindo. Nossa, muito bom. Sensacional. Vocês perceberam que o episódio já começou com muita expansão. Não é? Com muita energia aqui, ó, do amor. Do amor. Energia do amor. Que é a energia de Madalena, né? Total, tem né? a ver também com as rosas vermelhas que a gente estava Sim, na verdade, assim, Madalena, ela é... Até aqui no cardzinho, né, que vai... Quando a pessoa compra produtos de Madalena, aqui atrás tem uma oração, e a pessoa recebe esse amuleto que eu energizo para a pessoa andar na carteira, fazer um colarzinho, uma pulseira, ela vai usar como amuleto de poder dela para trazer essa energia de Madalena, né? As rosas são a representante maior, a rosa vermelha de Madalena, porque a rosa, ela é uma erva que é considerada uma das ervas, a flor mais energética do mundo, né? Ela tem uma frequência em hertz altíssima. E o que é a frequência em hertz altíssima? Quanto mais você sobe a frequência em hertz, mais você atinge emoções, energias espirituais e emocionais mais superiores, né? Isso é uma base de estudo até feito por aquele cientista Hawkins. Já ouviu falar, você que gosta David de estudar? Hawkins, sim. Ele que fez essa base de teoria disso, né? Isso é já uma teoria muito antiga, mas ele colocou isso no papel como um estudo comprovado. Quando você tem frequências de medo, por exemplo, você tem uma frequência em hertz bem baixa. Quando você tem raiva, você tem outra frequência em hertz. Então, assim, baseado em estudos e observação também científica das pessoas quando estavam medindo esses hertz. E a rosa vermelha tem uma média de 372 Hz. Para você ter um comparativo, o corpo humano tem 78 Hz em não atividade. Então você vê que ela, por existir, ela já trabalha com um Hz tão alto que automaticamente esse Hz 372, esse tipo de frequência para cima, ele trabalha o seu chakra cardíaco. Ele trabalha a sua expansão cardíaca de amor e amor incondicional. Então, através de uma flor, que é algo natural, que é da natureza, você tem ali um grande catalisador de energia divina
para trabalhar o seu chakra cardíaco. Por isso também que quando você trabalha com a força de Madalena, você trabalha com elixir de rosa vermelha, perfume com rosa vermelha, banhos com rosa vermelha. Por quê? Porque justamente a rosa vermelha trabalha o cardíaco, o amor incondicional, essa emoção do amor incondicional, e também porque ela é ligada ao planeta Vênus, e é o planeta do amor. Porque tem uma história interessante, é muito mágico isso. O planeta Vênus, ele tem uma órbita em relação à Terra, que é assim, a Terra está aqui, ela orbita em 8 anos terrestres e em 13 anos venusianos, ele faz uma órbita ao redor da Terra. Quando ele faz essa órbita ao redor da Terra, ele cria o desenho de uma geometria sagrada da rosa. Uau. E é Caraca, muito legal. tudo interligado. Tudo é interligado. Que E legal. por isso mesmo, o 13 é uma representação de Maria Madalena e o 8 é uma representação de Maria Madalena, que é o número do infinito. O 13 é o número da torre do tarô, que é relacionada ao que quebra as bases, as crenças, os dogmas e traz o novo. Essa é a torre do tarô. Então, que também representa a Madalena. Então, assim, todas essas simbologias que se conversam te levam para um lugar de curiosidade, de magnetismo muito interessante, que também, indo para rosa, a gente vai para o raio rubi dourado, que é o raio de Madalena. Então, assim, tudo se conecta. E fica muito interessante a história, né, no final. Não Caraca, só muito, tudo muito se legal. conecta, mas tudo para o seu bem-estar, para sua Exato. qualidade de vida, É. para a harmonização não só dos chakras, mas também para a vida. Para a vida, para Não você é? ser um ser... eu nem digo... Equilíbrio, né? Equilibrado. Equilíbrio. Eu acho assim, eu ia até falar aqui, para ser um ser melhor. O que é ser um ser melhor? Isso depende muito da análise relativo, de cada um, né? Ser em né? harmonia. Em harmonia, no sentido de que o que me deixa muito encantada nessas histórias misteriosas que envolvem Madalena e outros seres que sejam, é que, se a gente for olhar, a natureza e o divino está em tudo. E a gente, como encarnado neste planeta, que passa por tanta densidade, por tantos desafios, por tantas dificuldades, a gente vê que a natureza e o divino estão ali, parece que te dando um colo, um aconchego de tipo assim, olha, eu te dou isso daqui, olha como as coisas podem ser mais leves, como a gente está do seu lado, como a gente está presente, como Deus está em tudo, o divino está em tudo. Então, assim, são essas simbologias que eu fico encantada, porque eu vejo Deus nisso, eu vejo o divino, se não quiser falar Deus, deusa, divino, universo, enfim, o que queira dizer, mas eu digo, há um bem, uma luz maior em tudo isso. Isso me encanta. Né? E é Muito bom. incrível, que eu já queria até perguntar, né? Isso aqui não é apenas para mulheres, Não. que foi como a gente abriu aqui o podcast, né? Essa energia sagrada, né? A energia sagrada masculina e feminina, Sim. e que isso é uma energia sutil, espiritual, e não se rotula no corpo gênero. físico, no Não, gênero. não. Exatamente. Falando um pouco mais sobre a energia masculina e feminina. O que são? Nós vivemos neste mundo dual, né? Luz e sombra, bem e mal. E dentro dessa simbologia, nós temos até, dentro do taoísmo, o yin yang. O yin yang, masculino, feminino. E o que é isso? Todo ser vivo existente nesse planeta possui essas duas polaridades energéticas, mesmo quando a gente olha os animais, né? Obviamente que um dentro de sua polaridade mais específica, mais forte, quando é uma menina, por exemplo, uma mulher pode ter uma polaridade masculina mais forte também, assim como um homem pode ter uma polaridade feminina mais forte. Não importa. O que importa é que essas pessoas, animais, plantas que sejam, todos temos a energia feminina e masculina. E qual é a questão aqui? Os animais, as plantas, os seres biológicos, eles sabem qual é o seu papel no mundo. E a sua sabedoria divina funciona em perfeita harmonia com esse planeta. Nós humanos, que temos racionalidade, que deveríamos ter um pouquinho mais de consciência, até voltando à história do nosso ego, nós temos essa dificuldade de nos integrarmos dentro dessa energia. E por isso nós temos tanta polarização. O que é? Mais de uma energia, menos de outra.
né? E o que acontece quando a gente não equilibra as energias? Nós temos problemas emocionais, físicos até, né? Às vezes, muitas vezes, quando a gente vai numa metafísica da saúde, que a gente vê que pessoas que têm mais dificuldade com uma energia que com outra, acabam desenvolvendo emocionalmente algumas doenças mentais e físicas também. Porque Exato. desequilíbrio. Não está em harmonia. Então, o que acontece? A mulher, não vamos usar essa palavra, porque parece que eu estou falando de gênero e não é isso. A energia feminina, ela é uma energia da geração, da criatividade, da criação, da beleza, da criatividade de criar coisas. A energia masculina, da proteção, da ação, da vitalidade. Mais ou menos falando em arquétipos do Sol e da Lua, né? O Sol que brilha, o que vai te levar à ação, a vitalidade do dia. A Lua, a introspecção à noite. A noite é a representação do que é introspectivo, do que você vai para dentro. Aí o que nós temos? Muitas vezes uma sociedade muito voltada para o solar. O que é isso? É a ação, a produtividade, a competição e o excesso exacerbado de trabalho. Há um trabalho exacerbado sem descanso. O que é a lua nesse processo? É olhar para dentro. Quando você tem muita ação sem olhar para o seu interno, para os seus sentimentos e suas emoções, esse sol em excesso vai causar um desequilíbrio tal que quando a pessoa está com raiva, ela não consegue lidar com essa emoção e ela soca a cara do outro. Entende? É nesse nível, né? Há um descontrole. E muito a gente vê, até nas últimas notícias, dessa violência muito exacerbada na sociedade, pelos dois lados, mas muito por um lado mais desse lugar mais de minorias, não minorias de quantidade, mas um lugar que é considerado mais frágil fisicamente. Por exemplo, um homem que agride uma mulher. Ele está em sua polaridade desequilibrada dentro de suas emoções, ele não consegue lidar com suas emoções e ele age com violência, um lado que é mais fraco no sentido físico, né? Poderia ser um homem também que ele vai agir em cima de ou uma criança, que é um exemplo disso, que são esses lados mais frágeis no sentido de que a pessoa não tem a mesma força da outra, então a outra subjuga através do seu desequilíbrio, né? Ela parte para cima de uma força porque ela não sabe lidar com as suas emoções, ou ela lida com as suas emoções de uma forma violenta, subjugando, competindo, explorando, sendo preconceituoso, que muito é estimulado nessa sociedade, em que não se olha as emoções do outro. Você não olha empaticamente para o outro, com consciência, com amor pelo outro. Você acredita que isso começaria, né, eu digo ao contrário, voltando para o equilíbrio, para a harmonia, primeiro conversar com a própria pessoa, né? Porque em desarmonia ela também está se agredindo, ela também está sendo do olhar aí do sol de uma energia exacerbada. Sim, porque na verdade quando a gente tem essa sociedade que é cobrada também, quando a gente fala sobre o patriarcado, sobre o machismo, que a gente fala que é cobrado do homem determinadas ações e atitudes, você também joga um peso em cima desse lugar. De que o homem tem que ser o quê? Bem-sucedido, sempre ter vitalidade, ele não pode cansar, ele é uma máquina. E, na verdade, quando a gente fala o homem, eu estou falando, de novo, da polaridade masculina, que mulheres são extremamente incentivadas a ter, né? Numa sociedade extremamente capitalista, patriarcal, que só valoriza isso, uma mulher não é respeitada quando ela entra em licença maternidade, por exemplo, que é a geração da vida, que é a continuação de uma sociedade da espécie humana, só que numa sociedade executiva da competição e do dar, sempre dar e produzir e alimentar algo e alguém, e não alimentar suas emoções, quando essa mulher ela está de licença maternidade, ela está não produtiva. Ela está dentro de sua introspecção e ela não está gerando dinheiro, não é? Então é isso que a gente vê nas sociedades, que há uma hipervalorização pela energia masculina.
A energia da produtividade, que é a energia que a gente tem representações dessa maquinagem há muito tempo. Vocês lembram do filme de Chaplin, né? Que ele é a maquininha. Lembra desse filme? Eu não sei o nome desse filme. não Não sabe qual é? Tempos modernos. Clássico. Que o que ele está querendo dizer? Somos todos máquinas e as pessoas querem. Então, desde quando nós estamos falando sobre isso e grandes expressões artísticas estão falando sobre isso? Sobre esse desequilíbrio. Um videoclipe também do The Wall, da música. Sim, da música isso, The Wall, totalmente. do Pink Floyd, sim, que mostra bastante sobre qual é isso. a questão disso também que a gente olha no The Wall muito profundamente? As pessoas, quando elas estão na ação sem consciência, elas estão cada vez mais inconscientes Manipuladas, do lugar dela no mundo e da manipulação. Só que ela está enriquecendo alguém. Alguém está ganhando muito dinheiro com isso. Alguém está se beneficiando com aquilo, o benefício é alguém. E, de novo, quando a gente age assim como sociedade, a gente não tem empatia pelo outro. A gente não tem compaixão. A gente só quer que as pessoas respondam através da produção para nos beneficiar e não para pensar no outro. Então, assim, isso, em algum momento da história, vai dar muito ruim, que a gente vê que já dá, né? Sim, as guerras vêm dando. desse lugar. E já está dando Já há é muito assim. tempo, né, gente? Porque as guerras vêm desse lugar. Do lugar da dominação, do lugar da não empatia. Porque quem geram as guerras? Os grandes governantes, mas geralmente não. Quem sofre de verdade é o povo, que está ali na vida, vivendo aquele lugar. A corda mais fraca, né? As cordas mais fracas. E é isso, né? As cordas mais fracas são as que sofrem com essa dominação toda dessas energias desequilibradas. Sim. Você tá tocando em algo que é tão profundo e tão libertador ao mesmo tempo, Sim. né? Que é uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver a vida também. Sim. E o outro. E o né? outro. E o outro, de honrar o outro no sentido de respeitar o outro. Né? Porque eu gosto de dar um exemplo que colocaram várias formigas dentro de um pote, elas viviam em harmonia. E aí começaram a balançar o pote. E uma começou a atacar a outra. Sim. E o que eu vejo nas suas sábias e profundas palavras aqui da Karina, bruxarina, é que a gente muitas vezes ataca o outro, não respeita também a totalidade, a potencialidade do outro, honrando esse equilíbrio sagrado feminino e sagrado masculino, achando que é o outro, mas na verdade é um sistema corrompido, é um sistema doente. E não, então, e se você vê Estou falando isso pra gente poder baixar aqui também e falar, pega lá, não existe culpado, não é o outro, não, é todo todos mundo. somos vítimas e algozes ao mesmo Exato, tempo. exatamente. Porque também somos responsáveis por isso. Porque quando a gente olha a formiga, quando ela ataca, é porque ela está na polaridade do medo, Exato. não consciência. O medo é do lugar da irracionalidade. Porque se você raciocina, você não tem por que ter medo a partir do momento que você acredita no divino e na fé. Esse Jesus né? uma frase muito interessante, assim, o oposto do medo, como é que é? O que é o medo é o desconhecido. Sim. É algo que você... O medo não é que a caverna de Platão, não é isso? Exato, a simbologia. é Quando você está dentro da não é uma caverna, ameaça que real, você é isso que eu olha quero só a dizer. sombra e não sai pro E você todo, acha que aquilo é o todo? aquilo é a sua realidade absoluta, né? Então, assim, quando você está ali numa crença dominante de dogmas, a gente está preso dentro dessas ideias que são muito... que nos tiram o ar, né? Que nos sacrificam demais e que no final nós também somos algozes em algum nível. Me veio aqui uma ideia que, na verdade, quando a gente olha, a gente pode olhar e se revoltar muito com a sociedade e falar, os grandes fazem essa injustiça conosco. Mas se a gente olha no micro, às vezes, como você trata as pessoas que te servem em casa. Como é que está o seu ambiente você, dentro de casa, como você trata um no garçom, seu condomínio, no seu bairro, como você trata síndrome do pequeno poder, as pessoas, não que eu estou querendo dizer assim, você trata, não é isso, mas é uma reflexão que a gente pode fazer. Qual é a empatia que você tem do seu colega de trabalho? Das pessoas que estão ao seu lado, porque a gente pode muito bem jogar isso para um lugar que não é nosso.
os grandes fazedores de guerra. Outro dia eu vi um comentário, um meme, alguma coisa na internet que dizia: quem fez a Segunda Guerra Mundial e quem deu poder a Hitler não foi o Hitler, foi o sapateiro, foi o padeiro, foi a dona de casa. Foi quem deu palco. Então, assim, Ninguém tem é palco. diante disso que nós construímos essa sociedade. A partir do momento que nós três aqui pensamos algo, nós criamos uma energia. A gente junta mais três, cria outra energia. E nós criamos esse inconsciente coletivo que pode sim acreditar: ah, não adianta nada eu fazer nada, nada muda. Só que é esse inconsciente que muda. Existem estudos até que outro dia eu vi um documentário, que eu não vou lembrar o nome do documentário, mas que falava justamente sobre um momento da humanidade em que o grupo se reuniu para orar em uma hora específica. Tipo, 8 horas da noite aqui no Brasil seria não sei que horas em qualquer lugar lá, e eles estavam calculando, cada um fizeram um cálculo naquele horário X daquele lugar, do outro, só sei que eles orariam no mesmo momento. Ao mesmo tempo. Cada um online, cada um no seu espaço, no seu lugar. Isso pode ter sido em algum momento da pandemia ali, não lembro em que momento, tempo e espaço. O que me deu esse impacto foi entender que ali, naquele momento, se reuniu um grande número de pessoas para orar, que fosse o Pai Nosso, a Torá, a Ave Maria, o sei lá. Cada um na sua religião, cada um do seu jeito. Você ia ali soltar uma energia de amor e de luz. Magicamente, os índices de violência dos lugares que oravam diminuíram. Então, assim, como que a gente olha uma situação boa dessa e não entende que através da nossa energia, que é a energia que a gente escolhe todos os dias, acordar, levantar da cama e ver nosso pensamento, ter atenção ao que a gente pensa, ter atenção ao trato ao outro, ao trato a nós mesmos, que também é algo muito importante, que Madalena também falava disso, que é como você se trata, como você trata o outro, como você trata o mundo, os animais, as plantas, como você se integra ao todo. A partir desse momento de consciência de eu estou no movimento de ser um ser humano melhor para mim mesma, eu posso causar uma transformação, nem que seja dentro do meu pequeno apartamento. Então, assim, esse lugar que muitas vezes os negativistas ficam, não adianta nada, é uma grande desculpa, no meu ponto de vista. Porque você veja, uma mulher que vai lá e cria o que ela criou no sentido da ação, ela era uma mulher que não julgava o outro, que tinha poder, mas não subjulgava pelo poder. Ela tinha empatia, consciência, coração. Ela ajudava, ela ia atrás do que ela acreditava. Ela foi atrás ela era companheira, consorte de Jesus, no meu ponto de vista. E ali lutava pelo que ela acredita. Lutar não é pegar a arma, não no ponto de vista dela, é seguir, agir, ouvir os ensinamentos e também passar os seus ensinamentos como mestra que era. A partir desse momento, a pessoa está no movimento de transformação, nem que seja uma transformação individual, tanto é que ela ascensionou e é do raio rubi dourado. Então vamos lá, né? Vamos ser do raio rubi dourado, violeta, sei lá, o que você escolhe, que raio se escolhe? Qualquer raio bom. Azul. Raio bom. Você? Eu dentro branco, dos pai. raios, o chama rosa, ou o raio rosa, enfim, o terceiro Também, raio. também. E eu acho que, na verdade, o grande ponto não é escolher um, é lembrar que somos todos, né? Um grande Inclusive, os nossos arco-íris, chakras né? têm aquelas cores, não é à toa, né, gente? Então, assim, é essa consciência individual que eu acho que é muito bonita dela, que ao mesmo tempo que a partir do momento que se você individualmente quer ser algo bom para você mesmo até, ou para o mundo, dentro da sua limitada ou não consciência, você cria grandes transformações ao seu redor. E isso é muito bonito. Nossa, que muito lindo, bom. profundo. E você? O que você pode fazer hoje por você, para você e com você? Exato. Não é? Exato. E Karina, a gente geralmente começa o podcast com a pergunta: o que é saúde para você?
E eu gostaria que eu fizesse essa pergunta aqui para você, mas nesse olhar de Maria Madalena. É profundo, né? No olhar de Maria Madalena. Acho que eu até já falei um pouco, né, aqui nessa explanação que eu fiz, de que a saúde, o que é o bem-estar, eu jogo de volta, né? Porque eu conheço pessoas que fisicamente, às vezes, não têm uma saúde tão boa, mas elas têm um bem-estar individual incrível. E que são pessoas que você tá do lado dela, você tá vibrando alto. E tem pessoas que têm uma saúde ótima, laboratorialmente falando. Sim, os exames lindos, Mas você tá do lado dela, é uma densidade. A negatividade. Que é até a pessoa gerando suas próprias mazelas e incoerências, né? Incoerência. Então, eu gosto dessa palavra. Boa. Você sabe quem me falou dessa palavra? A Simone Nicolosi. Opa, já de claridade. veio. Que ela, eu encontrei com ela final de semana passado. Nós fizemos, ela estava junto, nós fizemos juntas uma vivência de mulheres na energia de Maria Madalena, com a medicina sagrada da ayahuasca, das rosas e do cacau. Tinha também que legal. uma pessoa que também fez um cacau sensacional. Gente, eu já tomei cacau na vida. Desta pessoa, Lua é o nome dela, só que eu não lembro o sobrenome. Mas é uma pessoa de uma energia linda. Fez um cacauzinho com mel, especiarias. Dá até vontade agora. Eu gosto de todinho energético. Todinho expansivo, sabe? Eu recomendo. E eu até conheci ela no evento, porque quem nos conectou ali... É a cantora. Você conhece a Lua? Conheço a Lua. Inclusive, deixamos um grande beijo aqui pro casal. Então, casal, eu vi que era um casal, só que era uma vivência de mulheres, o casal não estava. Tá. E comecei a seguir. Depois coloque aí o Insta deles, vamos bombar este Insta. Boa. Que eu comecei a seguir, que eu vi que era um casal que cantava músicas medicinais da floresta. Que coisa mais linda, gente. Eu acho que ela é rezadeira, não é? Que tem até um nome lá. Ela tem, eu não sei. Ela tem um grupo. Mas muito o legal. Dela. Inesquecível. Pro Leandro, a música que eles cantaram no ritual que a gente participou. O Lê da Wanda? Outro ser de luz, gente. Outro ser de luz. Um grande beijo pra todos vocês. A Wanda do Instituto Nova Era, que é uma grande sábia da medicina, né, de várias medicinas. E a gente estava lá no espaço dela em Peruíbe, que é um lugar mágico. Vocês já foram? Não conheço ainda pessoalmente. E nem me chamou, era só pra mulheres. Mas vocês conhecem o espaço novo ainda deles? Não. Nem o velho. Mas olha, eu gostaria de... É porque você foi não em São foi, Paulo, cara. né? Só de ressaltar. Eles cantaram uma música, por isso que eu mandei mensagem pro Leandro. Que é mais ou menos assim. Eu quero que todos os seres vivos sejam livres e felizes. Ai, que lindo. Mas é mais ou menos isso, sabe? Eu quero que todos sejam livres e felizes. Sejam livres e felizes. Eu sei que eu fiquei cantando isso por dias, sabe assim, de tudo que você olhar, para não só de seres vivos, para tudo ao seu redor. Olhe e dê essa liberdade de consciência para ser livre, feliz, alegre e contribuir gente, com isso você. traz um pensamento muito profundo que às vezes eu me pego pensando, né? E é isso o que eu acho que é o grande desafio quando a gente se coloca neste movimento de fazer com que as coisas sejam melhores dentro de um nível de expansão e de energia para nós mesmos. O que é ver um ser verdadeiramente livre e feliz na sua frente? Será que isso te traz felicidade ou incômodo? Exato. Porque quantas vezes eu mesmo, você, a gente vê um amigo muito bem dentro dessa mídia social, que a gente não sabe se é verdade ou mentira, mas ele tá performando bem ali. E a gente sente uma inveja. E tá tudo bem também. Acho que o grande problema... Ou até aquele julgamento assim, duvido que seja tão feliz assim, né? Duvido que isso seja real. Tá pagando. E daí? Entende? Mas o que eu quero dizer é que
tudo bem você ter esse sentimento, não é essa a questão, porque também tem esse lugar de que parece que a gente não pode sentir. Mas isso não é fazer o que Madalena fez, inclusive falando sobre essa energia. Não estou querendo aqui dizer que Madalena é a única salvadora soberana, não é isso. Eu estou querendo dizer que Madalena é uma mestra e que estamos falando sobre ela e a gente pode usar esse arquétipo como um lugar que você pode chegar a atingir grandes coisas amorosas. Por quê? Porque Madalena, inclusive no apócrifo dela, fala sobre as 7 subidas da alma. O que é isso? Que são os 7 demônios que a igreja fala que se tirou dela. O que é isso? São os estágios que você percorre para conseguir chegar na sua ascensão como ser. E um dos estágios é reconhecer. Eu, às vezes, invejo o outro. E não é a questão de não sentir, porque o sentimento é genuíno. Você pode ter inveja do outro no sentido de reconheça. Mas o que é sentir inveja do outro? Por que você está sentindo inveja do outro? Em que lugar, em que parâmetro você acha que você não é capaz de ter o que o outro tem da sua forma, do seu jeito, e de um jeito, às vezes, até mais grandioso? Então, assim, não é o sentir que é o problema. E é essa sabedoria também de Madalena. Ela foi uma mulher que sentiu tudo. Sentiu como humana, como ser encarnado que veio aqui viver essa necessidade. E ela soube usar esse sentir para devolver para o outro coisas grandiosas. Essa é o ensinamento. O problema, eu bato muito nessa tecla, o problema nunca Não é o sentir. problema. Nunca é o problema. O problema não é o problema. A questão, talvez, o que eu percebo muito é que vem de um gatilho de escassez, né? Sim. A inveja. Se o outro tem, tirou de mim. Ou Não, por e que às ele vezes tem ou não tem? você tem uma rejeição de achar que você não é capaz. Ou de não se Não sentir capaz. o suficiente, É. bom o suficiente, capaz, merecedor. Mas entende que vem dessa E eu acho que tem essa nebulosidade. nebulosidade, até antes, a gente aqui estava muito conversando sobre isso, sobre o vitimismo que a gente se coloca como desculpa, que é aquela coisa assim, mas a vida não me deu suportes necessários para ter o que o outro tem. A gente não sabe a história do outro, a gente não está aqui para julgar. Eu só sei que eu entendo que todos que estão aqui na Terra, eu nego essa fala de que se você está aqui na Terra, você é sujo, maldito e perdido. Não acho isso. Eu acho que é uma escolha, que a gente vem aqui para aprender e evoluir, a gente escolheu isso. Dentro da nossa escolha, não vem na minha cabeça um significado que diga, não, a gente não veio aqui para sofrer meramente. A gente veio aqui para fazer disso alguma coisa útil. Então, experienciar esse lugar e essas questões para aprender coisas melhores. Então, diante de tudo isso, quando a gente olha o caminho do outro e se coloca também no lugar de vítima, de não capaz, a gente tem que, na minha visão, entender que o pai, a mãe, a família, o lugar foram escolhas que nos levaram para algum lugar ou nos levarão para algum lugar. E talvez a gente precise sim desse lugar, dessa escolha, dessa situação para ter forças, para ter ganas de chegar em lugares maiores. Então eu acredito nessa perfeição caótica do universo. Concordo plenamente. Tudo faz caos, parte, né? Tem mas um porquê, há um caos né? muito Organizado. sábio Exato. em tudo é isso, que eu sabe? Falo, que o universo é perfeito. Perfeito. No sentido dessa sincronicidade e dessa energia. Afinal, eu falo que nem é quântico, não é nem física quântica, é física clássica mesmo. Clássica. Não dá para eu... Energia gerando energia, Exato. ressonância. Vibração, Exatamente. frequência. Eu não Exatamente. posso estar vibrando numa rádio 89 e escutar a rádio 107. Então, Não dá, né? Não bate. Por isso que a palavra, né, ressonância é o Sim. que eu estou em congruência Sim. energética, harmonia. Por isso que a maioria responde sobre o que é saúde, né? Independente do tema, responde com a palavra mágica que a gente fala,
harmonia, Harmonia, equilíbrio. congruência, sabe Sim. assim, é esse caminho do meio, né? É. Não é Sim. as extremidades, é esse caminho do Não, meio. porque é isso, né? As extremidades são polares, né? E quando a gente vai para um extremo, num outro extremo a gente não chega nesse meio do equilíbrio, né? E a polarização não é boa para nada, né? Sim. Minha mãe falava muito, né? Até as coisas boas, muito no extremo, é ruim, né? Exato. Pois é, eu tava Então- até comentando, sei lá, eu falo muito, né, gente? Mas assim, eu tava comentando com alguém falando que, curiosamente, quando a gente vai em países que têm um nível de IDH muito alto, a gente tem, em subsequência, um nível de suicídio muito alto. Olha que coisa mais controversa, né? Você vê países como Suíça, Finlândia, que as pessoas não veem porquê de, às vezes, ir atrás dos seus sonhos. Porque parece que o sonho já está dado, né? E aí a gente vê uma incoerência Fica sem tão ambição, grande, talvez, né? no sentido de, olha só, eu quero ser médico. Tá bom, ser médico. Quero ser artista. Tá bom. Então falta um pouco da Tudo ambição, é né? fácil. Não fica E, desafio, por outro né? lado, que coisa mais maluca. Nós aqui, que né, temos aqui o nosso país como exemplo. Um país subdesenvolvido, que inúmeras dificuldades, com taxas de mortalidade, de fome, só que você vê, muitas vezes, um povo que dentro deste lugar tem umas criatividades, inventam coisas tão grandiosas. Povo animado. Felizes. Uhum. Aí você fala, gente, qual Criativo. é a lógica disso tudo? Qual é esse caos, né? Me E às veio- vezes até É dentro louco, né? dessa loucura toda, Uhum. quem sabe a gente, antes de vir para a Terra, no contrato encarnatório, falou, eu quero ir para o Brasil, que lá vai me estimular bastante Lá a vai ser uma ser- pessoa paciente, alegre, feliz, muito solar, mas tem toda uma dificuldade que vai me fazer um ser melhor, não é? Então, assim, pode ser um caminho também que, em vez de a gente olhar para isso tudo de um jeito muito negativo, falar que é corrupto, mas é curioso como quando você vê lugares que são tão abençoados, por outro lado, as pessoas se deprimem tanto. E isso é um ponto de reflexão para mim, de falar, por que eu estou aqui neste lugar, neste tempo e espaço? Eu me lembro que quando eu era menina, eu tinha adoração pela Europa. E eu tinha raiva, muita raiva de não ter nascido na Europa. Porque eu achava, assim, o máximo. Hoje em dia, eu consigo, assim, mudei esse meu padrão, até mesmo porque eu penso diferente a gente é jovem, a gente tem muita curiosidade das coisas, e até quando eu tive a oportunidade de ir para esses lugares, o que eu vejo é que são lugares muito arquitetonicamente lindos e belos, mas a energia que nós temos aqui no nosso país é totalmente diferente. E hoje em dia eu sou uma apaixonada por esse país, e às vezes eu vejo pessoas falando, eu quero sair daqui, eu falo, não quero sair daqui. Esse lugar eu tenho o povo brasileiro, quando você tem a oportunidade de viajar, você vê como a gente é grandioso dentro da nossa alegria, da nossa energia, né? Sim. E até agora, não sei, a gente vai ter o carnaval, né? A gente está perto do carnaval. E que energia é essa? Independente de você gostar ou não gostar, mas como, de novo, naquele exemplo que eu dei da oração, que você cria uma energia, como a gente, não só o brasileiro, mas o mundo, como união por um propósito, consegue gerar uma energia tão forte, né? E aí, essa minha reflexão de como a gente pode usar isso individualmente, coletivamente, óbvio que não obrigando ninguém a nada, mas através do exemplo, às vezes, como Madalena foi um exemplo, como Jesus foi um exemplo. Né? Sensacional, sensacional. Uhum. Quanta consciência. E, Karina, eu queria te fazer uma pergunta. Como, né, quem está nos assistindo, como que pode aplicar algo para ter mais essa harmonia, esse equilíbrio entre essas duas energias incríveis, né? Energia do sagrado feminino e do sagrado masculino. Mas antes da Karina responder, eu gostaria de deixar aqui o convite da comunidade neuroquântica, o que os nossos alunos têm para falar. Hoje
Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto as técnicas da neuroquântica transformaram a minha vida. Elas me deram a certeza e a confiança que eu precisava para tomar as rédeas do meu destino. E eu não poderia estar mais feliz por ter dado esse passo. E se você também sente que algo tá te prendendo, que o medo de mudar tá te impedindo de viver a vida que você merece, eu só posso te dizer uma coisa: confie no processo. Vivencie as técnicas no seu dia a dia e prepare-se para a transformação. Hoje posso dizer que o meu nível de autoconhecimento comigo, principalmente, é algo assim absurdo, né? E o quanto eu saí do meu papel de vítima, porque eu fui muito tempo vítima, né, gente? Pois é, mas a comunidade me ajudou. Mais do que um curso, são experiências, práticas, vivências para você colocar na sua vida, no seu dia a dia, na sua realidade. Como vocês viram nossos alunos falando, sim, é possível. E lá na comunidade nós estamos aqui, ó, de mãos dadas, com o método Programação Neuroquântica. E aqui, ó, o Per está deixando esse QR Code, já tem uma aula lá para você já colocar em prática as técnicas e ferramentas para você já atingir esse bem-estar, essa qualidade de vida, essa congruência que a gente está falando aqui, que eu falo muito sobre a autoconsciência, né, de você ter a consciência sobre as suas escolhas também, por que você faz o que você faz. Aí, para você se aprofundar ainda mais, ó, tem o curso Formação em Neuroquântica, reconhecido pelo MEC. Sim, nosso método é reconhecido pelo Ministério da Educação. E você, no final do curso de Formação em Neuroquântica, você recebe seu certificado. E agora, em 2026, com a NR1, né, você pode aplicar a neuroquântica nas empresas, na sua vida, transbordar isso para o mundo. Seja bem-vindo e se acostume com as coisas boas acontecendo na sua vida. E na comunidade você tem o cupom Saúde Energética com 10% de desconto. Maravilha, Rafa. Bora lá. E aí, como, né, nesse episódio incrível que a gente está conversando aqui com a Karina Teixeira. Incrível e cheiroso, né? Porque a vela que tá ainda, ó. Vocês estão ela. daí ainda não, né? A tecnologia vai chegar nesse patamar ainda. Ou a abertura dessa expansão aromática, não é? Exatamente. Podemos Exatamente. começar a treinar já. As pessoas podem começar a se abrir a essa sabedoria que todos nós trazemos na alma. Inclusive, a gente estava falando lá dos processos de expansão, dos trabalhos xamânicos. O Perso teve um Você sentiu um cheiro cheiro? muito forte. louco De que eu quê? não consigo identificar até agora. Não, tem uns cheiros, olha, gente, eu vou contar até aqui, que eu já contei em alguns lugares para algumas pessoas que um cheiro muito marcante para mim foi quando a Cíntia, a Camerim, pediu o perfume de Miguel, que eu fiz por, né, pedido dela. Todos esses perfumes de seres espirituais, graças a Deus, as pessoas que me pedem, porque eu até nessa minha caminhada não me sentia muitas vezes capaz de fazer. E aí falava, não, mas eu vou fazer. E o do Miguel passou muito nesse processo. O da Madalena também demorou, foi um pedido também de uma cliente. E demorou, e eu fui passando por todo o processo de criação, também me trabalhando, porque a gente também passa, vocês que trabalham com terapias, vocês sabem disso, né? A gente passa muito pelas catarses dessas terapias também, junto com as pessoas que a gente trata, né? E eu vejo que, até falando sobre esse lugar de você ter a consciência do que você quer ser como ser melhor no mundo, a gente recebe esses pedidos para trabalhar coisas dentro de nós. Então, até eu faço terapia há muitos anos e a minha terapeuta já falou que é um conceito terapêutico clássico, que só chega para ela pessoas que vão trabalhar padrões que elas precisam trabalhar. E olha que não tem nada a ver com espiritualidade. Muitas vezes terapeutas têm essa visão, né? Ressonância, vibração, enfim. Então, assim, quando eu fui fazer o do Miguel, que ela me pediu, eu senti um cheiro muito forte de angélica no meu ateliê. No meu ateliê, eu acabei criando energeticamente. Angélica? Você conhece a planta? É uma flor. Tá. Não, O que é o cheiro de Maravilhoso. angélica? não conheço. O cheiro Tá. de angélica é um cheiro que é como se fosse um jasmim. Você sabe Tá. cheiro de jasmim Angélica natural. É uma flor, então. É uma flor. Tá. Ela é uma flor que a gente chama de tuberosa, porque ela tem uns pensou já bulbos na assim. Angélica do táxi. Gente. Angélica, eu falei, o que é isso? Não é criança, flor. não, querido. É idoso. Vamos lá.
Um jovem idoso. Porque os peraí. jovens de hoje não Como sabem é nem que- do que você Não, tá se eu falando. falar pros meus Denunciando filhos, a eles nem idade. sabem quem é essa. Então, assim, Não, pensei o na planta idoso mesmo, vem com essa memória. Uhum. Mas Mas vamos uma lá. planta, você chega numa floricultura, não é toda que tem, não é assim, você não vai no supermercado, às vezes vendem flores, não é uma flor assim, porque ela é uma flor um pouco mais cara. Então, assim, não é uma flor tipo astromélia, que você tem vários supermercados, e aliás, é Não é tão comum, maravilhosa, né? e ela dura muito, demora a ficar murcha e tal. A Angélica, ela é como se fosse uma tuberosa, que a gente chama, porque ela tem uns bulbos bem grossos, ela tem inclusive uma haste grossa, e ela tem um cheiro que lembra um pouco uma jasmim, mas digo, na intensidade. Talvez na intensidade de uma dama da noite, Tá. mas são cheiros diferentes. Mas é um cheiro, Intenso. assim como a dama da noite, assim como a jasmim, é um cheiro divino, divino. Que é como o lírio também, quando você compra aquele lírio que cheira, sabe? Uhum. É um cheiro expansivo, sabe? É um cheiro mágico. Compra. Único, compra. né? Vou já, Único. vou pesquisar. E você onde fica... tem. Eu, quando Sim. compro, eu fico cheirando... Eu pareço droga, sabe? Porque é um cheiro Porque magnífico. Dama da Noite eu já sou apaixonado. Apaixonado, porque é um muito cheiro bom. realmente muito magnífico. E muito sedutor, no sentido de que ele te traz para um lugar de que cheiro é esse, né? Magnético, né? E eu senti nesse cheiro no meu ateliê. E eu não é uma planta que eu compro toda hora, né? Ela não dá toda hora também, ela tem fases diferentes. E a Cíntia tinha falado pra mim que o Miguel cheirava a terra molhada, meio mirra. E eu falei pra ela, mas eu senti cheiro de Angélica, o que é isso? Aí ela falou, é a fé que tá aí. Falei, uau. Olha, você acessou a fé. Mas eu acessei a fé, e assim, aí me deu mais medo ainda, porque eu falei assim, gente, por que eu fiz essa junção à sua vivência? São cheiros tão intensamente divinos que você demora... Eu sou perfumista, mas você demora a reconhecer, porque não é um cheiro comercial. Não era um cheiro comum. Até agora eu não identifiquei qual que era o cheiro. Né? E muitas vezes é o cheiro do seu mentor que se apresentou ali como um presente para te dizer, estou aqui, estou do seu lado, estou te guiando, você é meu amigo de alma. Né? E que presente maravilhoso isso. E assim, e até falando sobre a história da fé, quando eu soube isso, me deu mais medo. Porque eu falei, como fazer um perfume com esse cheiro? Porque é tão divino e tão grandioso, muitas vezes, os cheiros espirituais, que pra gente há uma dificuldade de transformar isso pra densidade. É o como racionalizar isso, né? Como racionalizar algo divino desse jeito, né? Mas enfim, são exercícios que a gente faz, inclusive que eu vejo para nos lembrar que nós somos o divino também, né? Que não existe separação, só existe momento, tempo, espaço, carinho, densidade que vai voltar a ser espírito um dia e que nós todos somos alma, na verdade, né? E a sua pergunta foi... E diante disso, como que a gente pode aplicar essa harmonia, né? Entendi, Karina, todo o conceito aqui, que eu tô com essas energias do masculino e do feminino em desequilíbrio. O que eu posso fazer para já tomar esse equilíbrio novamente na minha vida? Olha, uma coisa que eu uso muito na minha vida, que obviamente, né, isso diz sobre mim, vai das pessoas se identificarem ou não. Eu uso a perfumaria como um lugar para atingir essas emoções. Por quê? Porque, de novo, tudo tem energia. E automaticamente, independente da energia que eu coloque neste perfume de Madalena, tem um estudo de aromaterapia que já nos diz, cientificamente, que a partir do momento que você pega um óleo essencial, uma erva, um cristal, que é tudo que eu uso nos meus produtos, um floral de Saint-Germain, você já traz ali desses elementos as energias. E daí, a partir daí, eu também coloco a minha energia, a minha intenção ali, reiki, cromoterapia, frequências musicais. Mas o que é feito? Um estudo também para atingir certas emoções. Quais são os estudos? Eu olho ali energeticamente, até usando como arquétipos, né? Se a gente joga Maria Madalena como um arquétipo de poder, de consciência, de equilíbrio, a gente começa a trabalhar com energias
de ervas e elementos que vão te trazer para esse lugar. Por exemplo, trabalhar com uma angélica. A angélica, por exemplo, que foi uma coisa que eu citei, é uma flor que trabalha frequências femininas. O jasmim. O jasmim trabalha a frequência feminina dentro de uma visão do arquétipo da anciã, por exemplo. Ótimo se a gente pensar para mulheres que, como eu, estão com 44 anos, passando pela perimenopausa e têm uma dificuldade de aceitação. Porque nós estamos entrando nesse lugar da anciã, que no passado a anciã era sabedoria. Era lindo uma mulher chegar na fase anciã, porque ela tinha passado por um processo extenso de muita dificuldade, porque o tempo antigo era muito mais difícil do que hoje, falando sobre sociedade e vida, né? Você era sobrevivência, era muito difícil, como coisas no dia a dia. Né? Era complicado você chegar a 60 anos, você era um hiper idoso, né? As pessoas morriam em média com 40 anos. Então, quando você chegava nessa fase, era uma fase de muita glória para uma mulher, porque ela tinha atingido toda uma sabedoria de vida e ela seria a sábia daquele lugar, daquela região, ela seria a avó que daria os conselhos, que daria a experiência de vida. Hoje, numa sociedade patriarcal, manipulada, capitalista e que preza e valoriza a juventude, você é a não aceitação da sua condição. Quantas mulheres eu conheço que falam da idade com vergonha, que não querem falam a idade, que não querem falar sobre os seus processos femininos, como perimenopausa. O homem também vai envelhecer, e aí tem esse lugar do que o homem que era novinha, né? Falando sobre sociedade, não estou falando de energias, mas fica esse lugar de homem com novinha, tudo bem, é aceito, a mulher não. Então, assim, essa série de preconceitos que a gente está inserido nisso, sim, que a gente acaba sendo impactado e influenciado por isso. Mas a partir disso você traz a consciência da autoaceitação e talvez uma jasmim te ajude nisso. Quando você usa um perfume que tem a jasmim, quando você tem uma plantação e cheira a jasmim, ela te traz o lugar da sabedoria da anciã, de entender que não é uma vergonha envelhecer neste lugar que só valoriza a juventude. Por quê? Porque a juventude é produtiva. O idoso, ele está no lugar da consciência. Numa sociedade que não preza a consciência, isso fica conflituoso. Então, é dentro desse lugar. E também do lugar de encarar as suas sombras com maestria. Primeiro, com amor. Por exemplo, como eu sinto, como é o exemplo que eu dei, senti inveja do meu amigo, um minuto, senti, não vou negar, aceita, calma, né? Não se julga, não se esfaqueia. Olha, por que eu tô sentindo inveja? Ah, porque ele tem um carro do ano. Mas eu não posso comprar um carro do ano. Outro dia até eu tava vendo uma coisa na internet, ou sei lá, uma notícia, e era uma fala de uma psicóloga, eu acho que é psicóloga que ela é como formação, mas enfim, é terapeuta, que eu não sei qual é a formação exata dela, que é a Maria de Homem, ou Maria Homem, não sei se tem o D no meio, mas eu assisto muito ela, vocês já ouviram falar? Não conheço. Ela era mulher do Conrado Caligari, que era um escritor também muito conceituado, já faleceu há pouco tempo, mas ele é Maria Homem. É estranho. Acho que não tem o D. Eu acho que eu que botei o D agora. Só que eu vejo vídeos dela e ela estava falando uma coisa que eu me peguei falando isso para uma amiga uma vez. Que uma amiga estava muito num padrão, ela tinha entrado num trabalho novo e ela também já estava mais ou menos na minha idade, que já vem também uma cobrança de assim... Eu entro num trabalho novo, eu tenho que performar porque existe uma cobrança, mas eu não sou mais tão jovem, eu tenho medo de ser mandada embora porque vão botar uma jovem no meu lugar. Mas tinha um ponto muito interessante. Ela que criava aquelas coisas na cabeça dela. No fim das contas, é a gente mesmo que cria tudo, né? Tinha acabado de ser promovida. Ela entrou, fazia 3 meses, foi promovida. Aí passou um tempo, foi promovida de novo. E tava nesse meio, eu falei, mas peraí, só um minutinho. Cada vez querendo mais. Pessoa, nunca se aceitando. se a pessoa te contratou e ela só te promove,
onde está essa realidade que você criou? Que eu acho, inclusive, que ele te contratou com essa idade justamente pela sua sabedoria, né? Então, assim, onde é a realidade da situação e onde é o que ela está mais dentro do preconceito do que dentro da realidade. E aí eu falei para ela assim, faz o seguinte, vai descendo essa escada aí. Pega e olha assim, estou com esse incômodo, mas espera, por quê? Ah, porque eu sinto medo, tá? Desceu um degrau. O medo. Qual é a sensação que eu tenho do medo? Desce mais um degrau e vai descendo. E justamente eu vi, voltando a Ana Maria Homem, falando, gente, a terapia é descer até lá embaixo. Eu falei, oi, nem sabia, vai ver, eu já tinha visto e automaticamente. Guardei, mas é mais ou menos esse processo de você, quando olha uma situação que ela te incomoda, atenção, tenha atenção de saber aonde vem esse incômodo. Olhei para alguém, uma coisa que eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou uma mulher que venho aqui, né, estudo, venho aqui, falo, converso com você, tenho uma facilidade de sentar aqui e falar. Tenho muita dificuldade de abrir a câmera e falar pro nada no Stories, me julgando, porque eu tô olhando minha imagem, né? Então tem um julgamento. Aqui eu tô fingindo que a gente tá aqui bebendo um vinho. Né? É então, mais conversando fácil também, mim. cara a cara fica mais fácil muito mesmo, mais que né? eu tô falando com alguém. Quando é o Stories que você abre, há um auto-julgamento muito forte, né? Mas o que eu tava querendo dizer aqui é que quando eu via, normalmente, mulheres que eram muito expressivas como eu, que eram mulheres meio briguentas até, energeticamente defensoras de um ponto, mulheres disruptivas, muitas vezes eu olhava, eu sentia um profundo incômodo. Aí eu ficava olhando e falando, nossa, que mulher chata. Aí eu parei e falei, mas peraí só um minuto, eu sou igualzinha? Tipo, sou eu, Só né? que não foi rápido, tá? Pra eu chegar tem um nessa tem um resolução processo, de olhar e falar, autoconsciência. Muita Pera- terapia. pera que eu sou bem parecida com essa pessoa aí. Então, assim, É, por que que eu me autoconhecimento, né? incomodo com algo? Então, por que eu usei esse exemplo? O exemplo de que quando você se incomoda com algo, aquilo diz muito sobre uma situação. Será que Sobre é um nós problema mesmos. ou é uma oportunidade que De eu tô encarando abrir. algo que eu não consigo ver em mim? Exato. É. Então, assim, tudo que nos causa raiva e incômodo tem uma grande sabedoria para nos mostrar algo, não é? E aí E geralmente você é algo olha de nós que mesmos. o mundo Né? somos nós, né? Porque é a minha visão sobre o outro. O outro não tá nem entendendo o que eu tô Às vezes nem pensando. sabe. E quantas vezes, até quando a gente joga para masculino e feminino, relacionamentos, existe um descompasso tão grande em relacionamentos que o outro não sabe o que o outro tá pensando e vice-versa, só que dormem na mesma cama. Isso é muito um contrassenso, porque você divide a sua intimidade. Você muitas vezes tem relações sexuais com aquela pessoa que é a entrega máxima do seu corpo e da sua energia, só que a outra não sabe o que você está pensando. Que mundo estranho é esse, não é? Que nós mesmos criamos, que eu vejo muitas vezes um casal que fala assim, ele pensa isso de mim, mas você já falou isso pra ele? Não, né? Não, e às vezes assim, eu acho que. Eu acho. eu acho que ele tá achando isso. Hã? Ainda você acha. Porque se você não pergunta, a pessoa não sabe e ela não acha isso muitas vezes. Muitas vezes o que a gente acha sobre o outro é só o que a gente acha sobre o Não, outro. e é só aquele achismo vazio, inclusive. Vazio. Completo. Baseado na minha experiência infantil, na minha experiência como pessoa, que não tem nada a ver com o universo do outro. E aí é esse o convite que às vezes eu faço para as pessoas que entram em contato comigo pedindo um perfume, pedindo uma vela, analise, pense sobre isso que você está me dizendo ou que você está se sentindo incomodada, porque nunca é a resposta final, né? Nunca é, eu tenho inveja porque ele tem um carro. Peraí, digamos lá, vamos voltar, né? No clássico, gente feliz não tem raiva de nada. Eu falo, né? Gente feliz não enche o saco. Não enche o saco. Porque se você está sentindo uma infelicidade, não é um julgamento de você é uma infeliz,
Tente entender. Sim. E aí, a partir disso, você vai entender qual é a sombra que isso te traz. E a partir da sombra, você vai acessar essa luz. É um caminho um pouco automático quando você chega nessa matemática. Óbvio que tem um processo, não é automático no processo, mas digo, no posição das coisas. Porque assim, se eu sei que eu sou uma pessoa que certos padrões me causam raiva, eu não me coloco naquele padrão. Autoconhecimento. Exato. Acessar a Sim. sombra para trazer a luz. Uhum. Se eu sei que eu sou uma pessoa, eu até na vivência falei, eu gosto de uma fofoquinha. Eu gosto. Gosto de, às vezes, sentar. Eu não sei, outro dia num lugar, e a pessoa começou na fofoquinha sobre famosos. E eu falei, mas e tal pessoa, o que você acha? Aí ele falou, a pessoa separou de não sei quem, por quê, não sei E quem. você adorando. E eu, é sério isso daí? A maioria das pessoas, eu nem sabia quem era, mas eu falei, sério? Não, porque é manicure, né? Quando você vai, tá a TV ligada, começa aqueles programas que eu nunca acesso, né? Eu não assisto TV, mas tem uns programas em relação àquele dali, não sei o que, eu falo, é sério, é? Como que é isso? Ó, já pegou pela... Adoro. Muito Agora, bom. se você sabe que você gosta dessa sem Desses vergonhice, futriquinhos. desses futriquinhos, quando tem uma situação específica que você sabe que envolve outras pessoas, que pode causar uma grande confusão, por que você vai lá conversar? Uhum. Segura um pouquinho. Já se entende e sai do foco, né? Sai do Exato, foco, melhor cheira coisa. um aroma, Uhum. cheira um aroma aterrador, cheira um cedro, patchouli, Uhum. para te trazer para o presente, para te Uhum. trazer para uma outra ação, sabe? Para uma outra construção. E se Ah, sabe? eu adoro perceber, patchouli, mas eu não é, sabia que ele Patchouli é trazia foco. aterrador, ele te traz foco, ele te traz momento presente. Aromas que estão ligados a amadeirados, mais resinosos, tipo mirra, o líbano, que tem esse cheiro mais de terra até, eles te trazem pro aqui e agora. O que é? Eles te aterram, te trazem pro presente. E automaticamente, quando você tá no aqui e agora, no presente, você tá no foco. Acho que Você é não por isso tá que eu... viajando, É por né? isso que eu acho que eu gosto. Tudo que eu coloco patchouli, porque eu falo... Ah, eu acho maravilhoso. E me traz o patchouli. foco mesmo, é. gostoso. Traz o Uhum. foco. E Que vocês legal. perceberam que a Karina é uma É. enciclopédia ambulante aqui Ai, de meu consciência. E eu já tô curioso aqui. Sabedoria É. aromática e Não, de manja ervas. É uma bruxa É. de verdade. De verdade. E eu já quero saber assim, você tem curso, como que é? Então, isso que eu ia falar. E pra Exato. gente É. se aprofundar, nossa, fiquei encantado aqui com tudo que a Karina trouxe. Quero me aprofundar. Como que a gente pode fazer? Eu lancei um curso no final do ano passado, que Tá. é justamente um curso que eu uso Maria Madalena como esse gancho para trazer esse equilíbrio, essa consciência do sagrado feminino e masculino e de como acessar esse equilíbrio, essa cura mais profunda dentro desse lugar. E uma coisa que eu fiz questão de ter neste curso é o sagrado masculino como representação, que é representado inclusive pelo Alexandre Minator, lá do Paranormal Experience, que vocês conhecem tão bem, nosso amigo. Sim, sim. E ele faz as aulas do masculino. Tem 5 aulas dele do masculino, sagrado masculino, justamente porque quando nós fizemos o projeto, ele é parceiro nesse projeto. Quando nós fizemos esse projeto, eu quis integrar esse masculino em consciência. Por quê? Porque eu vejo que muitas vezes a gente tem até um acesso aí de pessoas que divulgam esse tipo de curso, mas que trazem muito compreensivelmente, eu acho, uma certa energia até de raiva em relação ao masculino. Por quê? Porque não masculino homem. Pode ser homem também, mas não importa, não é esse lugar. Estou querendo dizer sobre essa energia. Por quê? Porque é uma energia que ela é tão valorizada no desequilíbrio da sociedade, que é essa energia do fazer, do você ter sempre a energia da ação, do ganhar dinheiro, do competir, do ser destrutivo com o outro, é esse masculino na sombra, que as pessoas que sofrem essas consequências de abusos e de violência através dessa exacerbação do masculino se tornam raivosas contra isso. Então, assim, isso tudo é um desequilíbrio, inclusive quando a gente não aceita que isso faz parte de nós. Porque quando a gente nega o masculino, seja ele em qual vertente da nossa vida, a gente nega o que nós somos.
Nós temos essa energia dentro de nós. Todos têm as Então, duas energias, né? Se você nega algo que faz parte de você, você está se negando. E a partir do momento que você está se negando, você não está sabendo valorizar o que você tem de melhor. Você não consegue se olhar com amor. Você não consegue se olhar com compreensão, com compaixão, que muitas vezes você olha o outro. Tanto é que a gente vê outro desequilíbrio do feminino, que é quando a pessoa se doa demais e tem dificuldade de receber, não sabe receber, ou se coloca sempre no lugar da doadora que não recebe mesmo. Assim, parece que na vida inteira ela não vai receber, porque ela sempre está se doando, doando. Isso já é um doando, desequilíbrio Isso. Completa, né? E aí, um desequilíbrio da carência, da autorrejeição, da falta de autoamor, de achar que todos estão rejeitando, de achar que é mal amada, de achar que o mundo não lhe enxerga. Então, esse é um desequilíbrio feminino também, desse tipo de pessoa que, quando se apaixona, se transforma a vida inteira em prol da outra pessoa e inconscientemente nem sabe o que ela quer, mas sabe o que a outra pessoa quer. Né? Se anula, né? A gente vê tanto isso em padrões de relacionamento, e eu posso dizer que eu tive esse padrão no meu também, que eu, muito desequilibrada do que eu queria como consciência, muitas vezes vivia a vida do meu marido, só que em contrapartida eu não sabia o que eu queria da minha, mas automaticamente cobrava, como se ele fosse o algoz, mas eu mesma não me autoconhecia. Então, assim, são tantos padrões que a gente vai vivendo na vida sem consciência da realidade que nós somos, né? Do que nós estamos aqui fazendo e aproveitando essa oportunidade grandiosa que é a encarnação. Então, é dentro desse lugar. Mas eu acho que é de um lugar também de você ter a consciência de se amar. Se trate com respeito, no sentido assim, tenha empatia por você. Tenha empatia pela sua caminhada, pelo que você chegou até aqui, quais são os seus processos. Só você sabe o que você passou Exato. até hoje para estar onde está. Exato. É bem Então, isso, né? se dê o valor. Se dê o valor. Porque se você não se der o valor, E se der o ninguém vai valor, não é esse lugar muito infantilizado que a dar, que eu não vou aceitar que o meu Não, pelo contrário, namorado... de muito amor. Entendeu? Não. Não, Se de se dê o impor valor também, né? Claro. quando você tá cansado e precisa dormir, vai descansar. Uhum. Quando você não quer lavar uma louça e deixa o copo sujo na pia, ninguém vai te matar, os espíritos ruins não vão te infernizar. Você tá cansada, vai descansar. Sim, Entende? Quando você sabe que você tem que... Você quer comer uma comida boa, tá bom, coma uma comida boa. Para de se culpar na alimentação, que é outro padrão muito moderno. Não fique se justificando o tempo todo, né? Se justificar pelas suas ações, aceita suas ações, Faça aceita pronto, os né? seus quereres, entende? Os seus prazeres. Tire um dia para fazer uma massagem, vá no cabeleireiro, vá fazer o que você gosta, se compre um presente, assim, não se justifique sempre por porque estar quando você se fazendo algo por justifica, você. Quando você se Entende? justifica, você justifica pra você, né? Não é pelo outro. Mas parece que a gente tem esse lugar de quando você não tá... Eu já vivi isso também. Quando eu não tava performando pra alguém, tipo, eu não estou trabalhando. Uma coisa que é muito clássica na nossa sociedade. As pessoas, elas são tão viciadas no poder, nessa coisa da ação, que quando ela não tá trabalhando, ela não tá fazendo nada, ela tem que se justificar. Quantas pessoas que eu conheço que falam assim, eu vou descansar porque eu trabalho muito, porque eu estou cansada, E eu se nem justifica o tempo perguntei. todo. Só vai. Então, você tá explicando pra quem isso Só daí? vai. Qual é essa dificuldade? O Não é? curso, você comentou no início do episódio, tem também um kit que a pessoa recebe. Sim, tem um A kit. gente vai colocar aqui, ó, o banner. Obrigada. Né? Tem um kit que a pessoa recebe para ela viver justamente esse processo todo através dos aromas, das energias que eu coloco, da simbologia de Madalena ali, da medalhinha que ela vai ganhar, do incenso que ela vai ter ali para trabalhar esses elementos da água, da terra com os cristais, do ar, todos esses 4 elementos. Então, assim, é toda uma questão sensorial, para ela viver isso sensorialmente também.
É muito Ou legal seja, porque é híbrido, né? Você É, recebe fisicamente, mas também faz eu o... brinco que eu leio mentes, mas já estão perguntando ali, independente do local do Brasil. Sim, inclusive Ah, é tá. frete grátis para quem comprar o que Brasil legal. todo. Para quem é fora do Brasil, a gente já mandou Tá. alguns, inclusive. Tá? Aí a pessoa tem que pagar o frete, porque, né, o Aí é frete fora do internacional, Brasil é outra coisa, internacional. Uhum. Mas Brasil é frete grátis, inclusive. Maravilha, ó. Adquirindo, entrando pro curso, Sim, você Né? vai É o combo receber a gente. completo. Ela vai chamar a gente os no... códigos ocultos de Sim. Maria Madalena. Ou a pra gente vai trazer chamar esse no equilíbrio. WhatsApp, ou a pessoa chama e a gente vai pegar o endereço e ela vai receber na casa dela para viver todo esse processo também através dos aromas e esses equilíbrios. E eu acho que é muito legal porque eu abro também um lado histórico, espiritual, que tem toda a coisa de quando eu falei aqui, de só a gente recordar quem a gente é, da época de Lemúria, de Atlântida, da onde veio a Irmandade das Rosas, as Mães Sagradas, as rosas, as cores das rosas, como que a gente trabalha essa energia de cada uma das cores das rosas. Então é muita informação. E o kit aqui a gente já recebeu. Agora nós vamos ver o curso O também, que curso. deve estar maravilhoso. Exato. Já tá tudo eu gravado, convidei já. aqui para eles assistirem, Ah, muito acessarem, bom. e eles Muita gratidão. ganharam E também. olha só, o link está aqui na descrição. Também tá? fica fácil de... O curso, os códigos ocultos de Maria Madalena, para você mergulhar nisso. E a Karina também vai deixar as redes sociais, como que podem também te mandar Sim. mensagem. Inclusive, a pessoa também pode comprar pelo Tá. site o curso também. Tá? E outros produtos mágicos no www.bruxarina.com.br, @bruxarina_, é a minha mídia social. Tem também Bruxarina no YouTube, que eu coloco uma playlist com meditações e orações para a pessoa usar junto com os perfumes também. Que Que eu bacana. amo fazer isso. Uhum. Eu comecei a gravar, inclusive tem uma meditação lá de Madalena, porque eu tinha ideias de meditações, e aí eu falava, cara, essa pessoa meditar com esse perfume que eu queria. Então, assim, toda essa coisa sensorial a pessoa também acessa através do YouTube da Bruxarina também. E Muito eu sou bom. suspeito pra falar que não tem só o perfume de Maria Madalena. Né? Ah, tem o meu queridinho também que eu gosto muito, que é o perfume de Totti. Ah, eu tenho o Dagda também. O Eu Dagda ganhei, é um vários grande perfumes. sucesso também. O Totti é mais novo, as pessoas estão descobrindo. E eu fico muito interessante isso, porque assim, eu fico vendo como as pessoas escolhem, né? Quem é mais terra escolhe Dagda, quem é mais mental escolhe Totti. É muito bem louco, louco, né? isso, É. né? Porque justamente o saber. Dagda, sem saber. Hoje, O inclusive, Dagda é eu do tô caldeirão, usando. né? Do caldeirão de ouro. Ele é um homem da ação, da vitalidade, da colheita. Um homem que trabalha muito a prosperidade, ele é um deus celta. O Totti, o deus egípcio, o escriba, que também era considerado, dizem que ele é Hermes Trismegisto, do Caibalion. Então ele é o pensador, o que traz o pensamento, né? A expansão de consciência, que é a sua cara. Olha lá, Eu já tô usando conectou hoje. direto. Que legal, que Muito legal. bom. Muito bom, gente. sensacional. Obrigada. Sempre muito bom ter a Sensacional. Karina aqui. Da hora, cheirosa! Eu que adoro falar, é a parte lindo. mais Inclusive, legal. tem também É. um cupom de desconto. É verdade. E olha só, entra lá no site. Tem vários produtos, como você brinca, né? Sai de banho de chuveiro que não tem mais desculpa, você não tem Não tem banheiro. O pessoal adora Tem, quando né? ganha. É mesmo. Produtos, né, com insumos naturais, Muito legal. tanto para o seu ambiente quanto para o corpício. Muito Não é? obrigada, Muito bom. gente. Muito Sensacional, obrigada. sensacional. E Karina, Opa! da outra vez que você veio, ele era pequenininho. É, E ele era- cresceu, olha Olha só. lá. O astronautinha? Olha ele aí. É lindo. Quem que é esse aqui? É o seu eu do futuro. Ai, que lindo! Seu eu do futuro. Agora é o euzão pessoal de do casa futuro. já Não, e conhece, ó. tem uma... Aqui é tipo É, então, espelhado. você se vê dentro Olha você ali dentro do capacetinho. Então, Que esse seu eu do lindo. futuro tá aqui na sua frente, o pessoal de casa já conhece. Você gostaria, eu gostaria de saber o que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro. Ai, que pergunta complexa. Você sabe que eu, de verdade, eu vejo que eu sou uma pessoa cada vez menos ansiosa. E a ansiedade, eu vejo que vem de um lugar da não confiança. Não confiar nos processos e na fluidez do universo. E uma das grandes coisas que a gente vê na natureza justamente é isso, que as pessoas, os seres, né, natureza, de flores, animais, elementos, ar, chuva, céu, eles confiam no processo.
né? Por isso eles não sofrem de escassez, porque eles não têm a mentalidade da escassez, porque o leão não está preocupado com o que ele vai comer. E, na verdade, até quando a gente pensa assim, mas e quando há seca? Eles são os mais compreensíveis do mundo. Eles são nômades. Quando há seca, eles vão para outro lugar. Então, assim, e é muita simbologia da nossa vida. Quando a situação não está boa, movimente-se, né? Crie, mude, acesse outras informações, olhe para um outro ponto de vista, né? A yoga também fala muito sobre isso. Teve uma época que eu me lembro que eu fazia muito yoga, e uma vez uma pessoa virou e falou para mim uma coisa muito interessante, que ela se movimentava muito fluidicamente na aula, e eu ficava ali invejando e falando, nossa, mas quanto tempo você faz yoga? Como é que você consegue fazer isso? E ela falou para mim assim, olha, eu vou te falar uma coisa, por mais que você treine, foi uma sabedoria que ela falou, por mais que você treine, nada acontece se a sua mente não se libertar. Porque se você fica com medo de fazer os movimentos, que é mental, você nunca vai fazer um movimento. Que é você racionalizando. Que é um clássico do yoga, que é você ficar de cabeça para baixo. Se você tem medo, você não fica de cabeça para baixo. Você nem consegue. E isso, e a pessoa me falou, isso é o movimento da vida. Quanto mais a pessoa é rígida, menos ela consegue fazer yoga. E eu falei, cara, que sabedoria, porque eu não tinha parado para pensar dentro desse viés, que inclusive é o que o yoga fala, né? Quando você vira de cabeça para baixo, você está vendo o mundo de outra visão. E é essa a grande realidade da natureza agindo. Quando as coisas estão de uma forma que não é coerente para eles, eles mudam de lugar, de visão, que é uma visão nômade, né? Você vai para novos espaços, você acessa outras consciências e outros saberes, né? Essa é o que os nossos ancestrais nômades faziam. Então, assim, o meu eu do futuro, eu fico até sem saber o que responder, porque, na verdade, eu vejo que eu fico muito feliz de estar neste momento da vida que eu confio no fluxo e que eu entendo hoje em dia com muita consciência de que realmente não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Então, sabe que a aceitação do que acontece até no pagamento de uma conta, tipo assim, atrasou a conta, que saco, eu vou pagar uns juros. É isso que tem para hoje. Aceite. Aceite Era como viver tem que essa ser experiência. pronto, né? E não é o aceite do não ação. Vou me acomodar, vou parar, vou sentar. É o aceite de aceitar o fluxo do ensinamento que está te vindo naquele momento. Então, talvez o meu eu do futuro seja chegar nesse lugar yogi, não é? De realmente acessar cada vez mais essa calma, essa paz, essa consciência e essa anciã que está me chegando, até com a minha perimenopausa, e a aceitação disso, de que talvez por isso seja tão lindo envelhecer, porque a gente chega num lugar de consciência da não pressa. E mais calma, né? Mais calma, mais consciente. E estando cada vez mais consciente e aberta a essas sabedorias. Sim. Então, o meu eu do futuro, eu digo para ele que eu quero viver muito e viver plenamente tudo que eu puder. E, ó, ele tá muito feliz bom, amanhã, ó. Parabéns. Obrigada, querida. Muito bom. Obrigada. Parabéns. E continue sempre perfumada e trazendo sempre novidades aqui pra gente, né? Muito obrigada, muito gente. Parabéns por todo o conteúdo, trazendo aí sempre muita consciência, não é? Obrigada. Deixa o convite aqui, ó, os links estão aqui na descrição. Sinta no seu coração e se aprofunda, né? Para trazer esse equilíbrio, essa harmonia dessas energias sagradas que é o feminino e o masculino. É verdade. Muito obrigada, muito bom, gente. né? Obrigada por esse espaço, por estar aqui de Karina. novo. Obrigada pela nossa amizade, por essa energia tão boa. Aguardo o convite do vinho. Não é? Muito bom, faz Nos parte também. bastidores, a gente falou, né? Parte. Quanto bate-papo, que a gente ficou conversando bastante, né? Quanto bate-papo foi, só faltou um vinho, não é? Bora Não, marcar, e eu soube não que é? receberam caixas novas. Caixas Ó. de vinho. Muito bom, né? Não é? Muito Maravilhoso. obrigada, queridos. Gratidão, E muito Gratidão, sucesso para esse Karina. podcast que eu vi desde o comecinho também. Você é que parceira desde o segue- comecinho. Que segue lindamente crescendo. Sempre nos E apoiando uma aí. outra coisa, eu sou da comunidade
comunidade neuroquântica. Sim. Eu faço parte desses acessos e gosto muito. Às vezes entro nas suas lives e fico quietinho escutando, que a sua voz é tão calma, tão boa. Então também é algo Muito que eu bom. indico sempre, sugiro, para trazer esse lugar mesmo da consciência embasado em teorias muito profundas, que eu sei que vocês são estudiosos disso. E é um lugar que eu gosto muito de estar. E sou muito grata por ter vocês na minha vida. Gratidão. Obrigada. Eu gosto muito de falar, né, nessa imensidão do tempo e espaço, quanta gratidão temos a oportunidade de compartilhar nessa experiência humana. E você é um presente em nossas vidas. Muito obrigada, eu digo mesmo. Presentes mútuos. Não é? E você também é um presente em nossas vidas. Parabéns por acessar mais saúde energética. Lembre-se, se inscreva no canal, deixe o joinha, bora compartilhar para que mais pessoas possam acessar esse equilíbrio, né, do sagrado feminino e do masculino. Lembrando que você também pode apoiar o canal aqui, não é mesmo, Perso? É isso aí. Isso você incentiva, né, não só a saúde energética, A mas gente manter o canal todos cada vez nós mais. transbordando mais conteúdo para você, para o mundo. É Então, isso, Rafa. Parabéns também por se permitir escolher acessar mais consciência, mais saúde energética. E a gente deixa um grande beijo aqui para todo mundo. Karina. Obrigada. Né, É o verdade. Pessoal do Claridade. Claridade também. Muito para todos do Claridade, em especial para Cíntia Camiguim, que também Sim, participou nossa aqui conosco. querida, que esteve aqui há pouco tempo, Foi, né? Tava aqui há Que pouco. também é uma mestra para nós nessa consciência de trazer tantas sabedorias de outras dimensões, de outras multidimensionalidades e de outros pontos de vista, né? Exato. É um exemplo de pessoa que realmente nos apresenta pontos de vista que a gente nunca tinha pensado antes. Quando vem esses seres multidimensionais e nos mostram tanta consciência de um outro lugar, né? Sensacional. Muito bom. Isso Sensacional. mesmo. Gratidão. Gratidão, beijo no gente. coração, Gratidão, cara. E até nosso próximo episódio.